Muito boa tarde, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Valência, Venezuela, em Fé Viva, todos os ministros reunidos lá, irmãos e irmãs lá, o reverendo Jesus Barrogeta, reverendo Jairo Ordóñez, reverendo William Romero e outros ministros que estão aí reunidos nesta atividade que eles têm, nesta reunião que eles têm, nacional, a qual se fazem todos os meses e hoje é a última deste ano de 2023, a qual eles têm esse companheirismo nessas reuniões e assim dar graças a Deus por todas as bênçãos que Deus nos deu neste ano de 2023. Hoje vocês têm essa reunião, essa última reunião do ano. Outros vão ter nesse próximo sábado, outros as têm no último sábado, no dia 30, de modo que todos, de uma forma ou de outra forma, todos terão, assim, este companheirismo para glorificar a Deus e assim dar graças a Deus por tudo que Deus nos tem dado durante este ano de 2023. Podem assentar-se, por favor. Neste tempo final, neste último tempo, Deus está realizando a obra da colheita, a qual está sendo colocada na era da pedra angular e dispensação do reino. E vejam nesta mensagem intitulada Tempo de Amadurecer a Luz da Palavra, que foi pregada no dia 13 de maio de 2011 em Talcahuano, no Chile, Talcahuano, nos diz o nosso irmão William Soto Santiago, por aí pela página 6. A página 7, olhem, diz: por isso é que na parábola do trigo e do joio, diz Cristo que um homem, um semeador saiu, semeou trigo e depois veio, isso é no capítulo 13 de São Mateus, versículo 30 em diante, digamos, ou 20, mais ou menos em diante, e enquanto ele dormia, veio o seu inimigo e semeou, plantou joio no campo. E quando chega o momento de surgir, de nascer, toda a semente nascer, os servos do Senhor da fazenda, da plantação, veem que também tem joio e dizem para o Senhor da fazenda: Senhor, como é que tem joio se tu que tu semeaste foi trigo? É a mesma coisa que dizer ou que falar, mas como é que tem joio? Ou seja, gente que não são filhos de Deus no meio do cristianismo. Se Cristo, o que Cristo semeou foi trigo, filhos do reino. Supõe-se que a igreja é onde estejam os filhos do reino, os filhos de Deus, e não para que estejam os filhos do mal, do maligno. Como é que está aparecendo o joio no meio do campo, no meio do trigo, no meio do cristianismo? E por causa disso vimos muitas coisas no meio do cristianismo por estes 2000 anos. Por causa disso, o que é que aconteceu? O que tem acontecido? Cristo diz na parábola que o Senhor do campo disse: um homem inimigo veio e semeou joio no campo. Então dizem os servos: queres que arranquemos o joio? Ele diz: não, porque arrancando o joio, também podem arrancar o trigo. Agora vejam, disto nós falamos, e o nosso irmão William nos
nos diz em uma mensagem que temos falado, fazendo referência a tudo isso. Vejam, na mensagem, para que vocês também a tenham aí, nós já lemos isso e temos falado assim, de memória, citando esta parte, na mensagem, o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo, que foi pregada no dia 5 de agosto de 2011, vejam, diz: Cristo era quem sabia bem, eu sabia direito claramente que ele tinha que morrer, e para ele morrer tinha que acontecer certas coisas, que alguém próximo dele, que conhecesse todas as minúcias ou detalhes do ministério e da vida de Jesus e de toda essa parte administrativa, das entradas, de tudo isso, fosse quem o vendesse. Jesus Cristo sabia quem era desde o princípio, desde o início. Uma vez diz: eu não escolhi vocês 12 e um de vocês é um diabo, e não o apontou, mostrou nesse momento. Deixou ele quietinho, não o tirou. Não disse: eu vou tirar este aqui para que não me traga problemas, não dê problemas. Vê o que nós estamos lendo dessa parábola do trigo e do joio. E o que nos está falando aí o nosso irmão William. Ia chegar a vir uma etapa onde ele tivesse que morrer, e tinham que se cumprir certas coisas, tinham que ser cumpridas, onde alguns deles iam se rebelar contra Jesus, o iriam entregar, o iria vender, e assim por diante. Estava tipificado, representado quando venderam José, os seus irmãos venderam José. Estava representado quando os irmãos venderam José. Vejam, se ele tirasse essa pessoa antes do tempo, então essa pessoa não iria cumprir o propósito, o motivo para o qual ele estava aí. E tinha que se realizar, tinha que se fazer a obra de redenção na cruz. E tinha que ter alguém, existir alguém, e esse alguém lá, Judas Iscariotes, representa pessoas neste tempo. E muito mais marcado, bem mais marcantes, que também representa o diabo, o anticristo, o homem de pecado. Diz assim que será, de modo que seria da mesma nação, do mesmo povo, e agora Cristo o deixou ele porque ele sabia que ele tinha que fazer uma parte, tinha que fazer uma obra, realizar. O que se João e Pedro dizem para ele? Mas se tu sabes quem é, tira-o, expulsa-o. Pois Jesus podia perguntar para eles, que é o que eu tenho falado, quando... Isto mesmo ele falava para mim, também para outras pessoas que me falaram, me disseram, quando eu, nesse tempo que ele ainda estava conosco, olha, ele também me falou isso, assim que vamos deixar isso quietinho, não fiques alvoroçar as galinhas, como ele me falou, que disse também que deixasse essas pessoas quietas, e ele me dava esse exemplo também. Se tu queres fazer isso, e olhem, ele tinha falado isso em 2011. Porque isso foi por aí, por 2015, 2016. Essa conversa que nós tivemos. E essa outra pessoa também, talvez um tempinho antes. Mas olhem aqui, ele já tinha falado isso nessa mensagem. Diz, pois Jesus podia perguntar para eles: então tu queres tomar o lugar dele, ficar no lugar dele, tu queres fazer a parte que ele vai fazer? Certamente Pedro lhe responderia: não, eu não. Então deixa ele quietinho. Ele tem uma parte para realizar, para fazer, para que se possa cumprir a obra de redenção que eu tenho de fazer. Assim que deixa ele quietinho, deixa-o quietinho. Em palavras mais claras, a ele o que lhe interessa é o dinheiro, o que importa para ele é o dinheiro, que ele continue fazendo a sua parte. Mas Cristo ficou calado, nunca lhes falou nada para que não se formasse, se criasse um problema entre os próprios discípulos, porque eles eram muito zelosos e podiam fazer mal. Imaginem isso. Se ele chegasse a falar abertamente o que é que esse que eu iria entregar iria fazer, porque ele vinha falando, mas ai daquele que faça isso, ou que o vai fazer.
Agora o que o fará? Agora, se todos teriam ficado contra Judas e até podiam matá-lo, porque para esse tempo, imagine se naquele dia, lá no final, já quando foram prender Jesus, Pedro desembainhou a espada e se não se chega a se esquivar dela, arrancava a cabeça da pessoa, porque essa ação ia direto no pescoço da pessoa, tirou a orelha da pessoa, tirou a orelha. Então vejam que eram pessoas muito zelosas. Tinham zelo, ou seja, e esse zelo no tocante a seu mestre, ao seu Senhor, tinham zelo por ele, não queriam que acontecesse nada com ele. Por isso Pedro dizia, tal coisa não aconteça contigo. Cada vez que ele falava que o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser condenado, vai ser crucificado, vai ser morto, e no terceiro dia vai ressuscitar, e Pedro falava, tal coisa não te aconteça. Ou seja, que se ele chegasse a saber quem iria causar isso, provocar isso, certamente podiam fazer mal a Judas, dano a Judas. Agora, olhem, também tem uma mensagem que ele pregou em 75, que ele intitulou A Influência de Outro. O título dessa mensagem, ele diz, tem uma parte aqui que nos fala desse tipo de pessoa ou de gente. Vamos colocar esse extrato também aqui, nisto aqui que estamos lendo, neste momento. Olhem, diz. Essa é a parte dura, difícil da atualidade atualmente, porque todo mundo quer ensinar, todo mundo quer ser mestre, todo mundo quer dizer isto é assim, eu levo tantos anos no ministério, eu levo tantos anos ouvindo gravações, eu levo tantos anos que eu conheço o irmão Branham, eu levo tantos anos vivendo próximo do irmão Branham, perto do irmão Branham, mas do que é que isso vale para a pessoa? Isso não vale de nada, de coisa alguma. Tudo depende da revelação que venha do alto das alturas, para depois ser dada a conhecer. Agora, eu creio que estamos nos aproximando já a algo grande, a algo maravilhoso que está por acontecer. E eu creio que antes da investidura, antes da plenitude de Deus, do Espírito de Deus vir até nós em plenitude, antes de vir no dia de Pentecostes, Judas saiu. Ele mostrou as suas cores, o que ele era, e se suicidou. E agora o suicídio agora é espiritual. Agora o suicídio é espiritual. Vender a palavra. Ele a vendeu lá e depois se matou, se suicidou. Hoje em dia, vender a palavra, vender o ensinamento correto para esta hora, para este momento, isso é vender a Cristo. E depois se suicidam espiritualmente, suicidam-se espiritualmente por causa de terem vendido a palavra. Nós sabemos de muitos ministros já que se têm suicidado, se suicidaram. E isso aconteceu nesse tempo, vejam como se repetem esses ciclos, e isso aconteceu lá naquele tempo dessa década de 70, e vejam como volta a acontecer isso, neste tempo final, neste último tempo, onde já muitos ministros se suicidaram também, espiritualmente. Tal como Judas, espiritualmente, depois de terem vendido a palavra e tê-la rejeitado por fama, por popularidade, você sabe, por dinheiro e por mulheres. Agora lembre-se que ao dizer mulheres neste tempo, mulheres representam igrejas, por dinheiro e por fama ou por popularidade. São as três coisas que mais chamam a atenção dos falsos ungidos nestes dias. Tem uma parte no livro de Citações também que ele fala, onde ele fala de se cuidar. Todo ministro deve se cuidar do dinheiro das mulheres e da popularidade. Ou dinheiro, popularidade e mulheres. Agora vejam, mulheres representam igrejas. O qual, por manter a igreja e ter essa posição aí, então dão um ensinamento falso para a igreja, por continuar com popularidade, para continuar com popularidade entre o povo, no meio do povo. Agora,
Continua dizendo onde tínhamos ficado na mensagem Tempo de Amadurecer a Luz da Palavra. Continua dizendo o nosso irmão William. Ele diz, não, porque arrancando o joio também pode arrancar o trigo. Vejam aí, se acontecesse algo com Judas, podiam tirar alguém e fazer dano, fazer mal a algum discípulo a mais ou a mais um discípulo. Veja o que ele continua dizendo aqui. E ao arrancar o trigo sem ter passado pelas diferentes etapas ou fases, de que lhe serve? Não tem uma colheita de trigo. Isso é uma coisa. E a outra coisa, ou seja, vejam, se arrancasse o joio antes do tempo, ainda não estava maduro, porque ainda estava no tempo de crescimento, estava no tempo onde ainda não estava maduro ou amadurecido. Por isso, não se podia fazer esse trabalho, essa obra. Isso é uma coisa. Outra coisa, não estavam os anjos segadores ou ceifeiros. Não estavam os ministérios nesse tempo para fazer a separação, a segregação. É por isso que a obra que se está fazendo, realizando neste tempo final, é uma obra que não foi feita antes. E muitos tropeçam em tudo isso, mas dizem, mas agora esse aqui vem colocar dissensão, separação entre um e outro. Mas vejam, quem o faz é a palavra. O faz a palavra, porque olha o que continua dizendo aqui. Não tem uma colheita de trigo. Isso é uma coisa. E outra coisa, arrancam esse joio e pode ser familiar de uma outra pessoa que seja um filho de Deus, que seja trigo. Pode estar relacionado familiarmente, pode ser um genro, uma genra de um filho ou de uma filha de Deus. Então, arrancando a essa pessoa, tirando-a, se pode levar também junto aquela que é filho ou filha de Deus. Então, pode se causar um problema. Deixem tudo no campo quietinho, não fiquem fazendo isso que vocês querem ou queiram fazer. Deixe tudo até para o tempo do quê? Vejam, não é que se vai fazer isso. Não é que se iria realizar ou fazer isso. É que esse momento não era o tempo, não foi o tempo. Durante as eras não foi o tempo. Durante essa etapa da brecha tampouco foi o tempo. É neste tempo em que isso está se realizando, se fazendo. Vamos ver em São Mateus capítulo 13, versículo 29 em diante, continua dizendo o nosso irmão William, ele lhes disse, não seja que ao arrancar o joio, também arranqueis junto com ela o trigo, deixai crescerem juntos, um e o outro crescerem juntos até a ceifa, a cega. E no tempo da cega eu direi aos ceifeiros, recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimá-lo, mas recolhei o trigo no meu graneiro. Agora, esta parábola é muito importante, porquanto ela está relacionada a seres e com seres humanos, representados uns no trigo e outros representados no joio. E depois no versículo 33, em diante deste mesmo capítulo 13, aí está a explicação. Vamos ver, capítulo 13, versículo 33 em diante diz, então despedida a multidão, entrou Jesus na casa e aproximando-se a ele seus discípulos lhe disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. Respondendo ele, lhes disse, aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem semeia a boa semente, o Filho do Homem, o Senhor. E agora, na parábola também do semeador, no capítulo 13, versículo 3, diz, ele lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo, eis aqui o semeador saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, ou ao pé do caminho, vieram as aves e a comeram. Agora nós vemos que este capítulo 13 está cheio de parábolas relacionadas ao reino de Deus. Nesta parábola, os filhos de Deus estão representados na boa terra. E a semente que é semeada é a palavra do reino. Vendo-a desde esse outro ponto de vista, essa obra que se realizaria, que Deus faria. Vamos continuar aqui no versículo 37, aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, Cristo. O campo é o mundo. Agora, o campo não vai ser os filhos de Deus. O campo agora é o mundo. A boa semente são os filhos do reino.
Como Cristo é o grão de trigo, agora a boa semente são os filhos do reino. São nada menos do que o fruto que o grão de trigo vai produzir. Mas tem que passar por diferentes etapas ou fases. E o joio são os filhos do mal, do maligno. Agora Cristo, vejam, mostra que existem filhos de Deus e filhos do mal, do maligno. O inimigo que as semeou, ou seja, que semeou os filhos do mal, do maligno, o inimigo que a semeou, que semeou o joio, é o diabo. E o joio são os filhos do mal, do maligno. Aquele que semeia o joio, pois é o pai do joio, que o Senhor diz que é o diabo. E o trigo, a boa semente, que são os filhos do reino. Quem o semeia, ou semeia a boa semente, o filho do homem, Cristo. Portanto, são os filhos de Deus através de Cristo. Cristo é o segundo Adão, o pai dessa nova raça com vida eterna. E essa é a raça original na qual Deus pensou, uma raça com vida eterna. Continua dizendo, a ceifa, a cega, versículo 39, estamos lendo, é o fim do século. E os ceifeiros são os anjos. No fim da dispensação da graça, no final é que vem a colheita, no final. Quando é que vem a colheita? No final da dispensação da graça. A dispensação da graça chegou no seu final, vejam. Terminaram-se os chamados, terminaram os batismos, terminou o recolhimento, e vem o tempo do quê? Da colheita. Quem faz a colheita? Os anjos ceifeiros, ceifadores, vê? Que iria chegar o momento em que iria ser realizado, feito esse labor, esse trabalho. Não podia ser feito na dispensação da graça, na qual nós estivemos durante o tempo da pregação, da mensagem que nos trouxe o nosso amado irmão William Soto Santiago, o qual estava nos mostrando, nos revelando as coisas que aconteceriam nessa nova dispensação e o que se estaria fazendo nessa nova dispensação, o que se estaria realizando nessa nova dispensação e quem estaria realizando, fazendo esse labor, esse trabalho nessa nova dispensação. A vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. No final da dispensação da graça, no final é que vem a colheita. A colheita se colhe o que foi semeado nessa dispensação da graça. Se recolhe o fruto no fim da dispensação, vê? É por isso que ele dizia, a porta da dispensação da graça está por se fechar. Entre enquanto se fecha a porta. E ele repetia, a porta da dispensação da graça. Onde estavam? Onde todos nós estávamos? Na dispensação da graça. E ele repetia, está por se fechar a dispensação da graça. Porque uma vez que seja fechada a dispensação da graça, então Deus entrava para cumprir plenamente, em plenitude, aquilo que foi falado, precursado, anunciado, profetizado, do que os anjos ceifadores fariam no final da dispensação da graça. Aí está o final do século, o fim da dispensação da graça, o fim da dispensação da igreja, tudo no final, porque isso é o que acontece na semeadura. No final vem acontecer o que? Ora, a colheita, se recolhe o fruto e a palha é queimada ou se queima, e depois isso serve de adubo para uma nova geração, nova semeadura que se vai realizar. E agora, no fim do século, no fim do tempo, é o momento para se fazer a colheita, se realizar a colheita, o recolhimento dos filhos e filhas de Deus. Mas antes de recolher esse grão, essa semente, antes de recolher o fruto, o que é que tem de acontecer? Pois tem que estar amadurecendo, tem que passar por essa etapa onde já não é numa era da igreja, sob nenhuma das 7 etapas da igreja que correspondem, que pertencem ao tempo da noite, pelo qual essas 7 etapas da igreja pertencem ao tempo em que a lua lhes alumiava em cada uma das etapas e, portanto, consequentemente, pertence ao lugar santo da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde estava o candelabro ou candeeiro com 7 lâmpadas, que representam 7 eras ou etapas da igreja, com uma mecha submergida no azeite dentro dessa lâmpada acesa com o fogo de Deus, com o fogo do Espírito Santo, alumiando cada era da igreja.
Agora continua falando por aí, toda essa mensagem é muito importante, mas vejam, é no final da dispensação da graça que se realizaria esse labor, esse trabalho, que é neste tempo final, essa obra é neste tempo final que se está realizando, fazendo, para que assim estejam os filhos e filhas de Deus, estejam colocados posicionalmente em posição, porque lembre-se que o irmão Branham disse, quando a noiva reconheça o que ela é, quando ela reconheça a sua posição, então o rapto virá. E estamos colocados na era da pedra angular e dispensação do reino. Consequentemente, de um momento para outro, quando já estejamos com a plenitude da palavra em nós, já tendo recebido todo o ensinamento e toda a fé de rapto, então Deus nos dará a cada um de nós, nos dará esse corpo eterno e glorificado, porque já estamos no lugar correto para receber as bênçãos contidas nessa nova dispensação. Tempo de amadurecer a luz da palavra, vejam. E já essa obra que se estava falando que iria acontecer, deixa que cresçam um e o outro cresçam até o fim do século. E eu direi aos ceifadores, vê, aí já é uma ordem divina, o que vem da parte de Deus, da direção de Deus através desse instrumento, e para esse instrumento, o qual Deus dá a ordem para ele. Vê, eu direi aos ceifadores, recolhei o trigo no meu graneiro. Vejam, essa obra é uma obra por mandamento divino, por ordem divina, a que se está realizando, fazendo neste tempo final. Recolhendo esse trigo no alfolí, vejam, é o que Deus está fazendo através dos ministérios de Moisés e Elias. E podemos colocar como tema nesta pequena conversa, juntando os ministérios de Moisés e Elias, juntando os escolhidos no alfolí, no graneiro, ou juntando o trigo no alfolí. Foi para mim um privilégio, uma bênção, grande poder estar com vocês aí, nesta reunião, e participar desta reunião neste dia de hoje, quarta-feira, 20 de dezembro de 2023, lá contigo, missionário Miguel Bermudes Marim, todos os ministros, irmãos e irmãs que estão reunidos lá em Fé Viva e todos aqueles que estão e estarão reunidos também durante o dia de hoje. Que Deus os abençoe grandiosamente a todos e agradecidos a Deus por tudo que nos tem dado ou nos deu neste tempo final e tudo que nos deu neste ano 2023. E como este formoso cântico aí de William Romero, o qual é o que Deus está fazendo neste tempo final, enchendo esses vasos. Somos esses vasos que Deus está enchendo com a sua presença, com a sua plenitude. Que Deus os abençoe, Deus guarde a todos e muito obrigado novamente por vossa amável atenção. E continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.